disponibilizar e gostaria que vocês assistissem junto conosco um pequeno vídeo. Todos estão ouvindo? Sim, sim. Oi, gente. Maximina já levantou a mão. E aí, o que é que vocês acharam? Quais reflexões, quais principais reflexões esse vídeo nos traz, né? Assim, de um modo geral, quais principais reflexões para quem conseguiu assistir a esse pequeno vídeo, né, de Cidade dos Homens, quais principais reflexões esse vídeo nos traz? O que que ele nos mostra? Alguém gostaria de falar algo sobre? Eu achei incrível a ressignificação que aquele menino deu ao estudo né, que a professora estava passando em sala de aula. Ele trouxe para a realidade dele, né? A realidade local, os morros ali do Rio de Janeiro. E, com êxito, explicou todo o acontecimento, né? Todo o conhecimento que estava envolvido ali na aula. E que, se a gente fosse parar para pensar, antes da fala dele, poxa, ninguém aprendeu nada, ninguém compreendeu, mas ele deu um show, foi incrível, essa percepção que muitos dos nossos alunos têm, de fazer essa ressignificação, né? Trazer acontecimentos, que seja da França, da Europa, da Inglaterra, de onde quer que seja, para a sua realidade. E eu acho bacana o trabalho que alguns professores da nossa cidade vêm fazendo também em relação a isso. Não só em história, mas em outras disciplinas também. De ressignificar, dar um olhar nosso, né, do que é todo esse conteúdo. Vou falar da Revolução Francesa, mas eu vou falar do que a Revolução Francesa nos interfere, né, no nosso dia a dia. Né? De que forma nos move, de que forma nos... coisas na sociedade. Então, eu acho incrível essa fala desse menino, muito... Para mim, é como se fosse o Brasil ganhando a Copa do Mundo aí. Essa fala dessa criança é tudo que a gente quer, né, que aconteça em sala de aula. Essa participação, esse engajamento, né, trazer essa situação para si, para a sua realidade. E aí faz a gente pensar, nós como professores, professoras, fazer isso também nas nossas aulas. Trazer tudo que está lá, todo o conteúdo, para a realidade dos nossos alunos. Porque é através da realidade deles que eles vão conseguir compreender, né, e se identificar, né, no mundo também, né, como pessoa potente que são. É isso. Muito obrigada, Warley. E esse vídeo nos empolga, né? Porque nos dá assim uma luz, um insight assim, de uma sacada enorme. Geslane colocou aqui no chat que é de grande importância que o ensino seja voltado para a realidade dos discentes. Esse vídeo foi maravilhoso. Amorim, que eu não sei se é Pedro, não me lembro, não sei quem é Amorim, colocou aqui, protagonista da sua própria história. Rosângela Machado, não. Fátima Brito colocou, a professora mudou o método de ensino. Eu não sei se ela mudou muito, porque depois ela ainda volta falando assim como se fosse um roteiro de fala, né? Mas é importante a gente pensar que o vídeo nos desperta também. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Eu estou aqui chamando para mim, mas está aberta, franqueada a palavra. O vídeo traz para nós... Claro aí, Dilma. Oswaldo. É Oswaldo de Itapicuru? Não. São Gabriel. Deixando bem claro aí que fica bem claro na fala
de Warley e nesse vídeo que a flexibilidade, né, do currículo que a gente tinha estudado antes, quando estava sendo dado uma aula pela professora lá sobre a Europa, né, da Revolução Francesa, e o Acerola ele trouxe para a realidade dele. Então, essa flexibilidade do currículo dentro da educação é de extrema importância. Então, ele trouxe para a realidade dele para poder estar compreendendo com relação ao assunto que estava sendo explanado pela professora, né? Bem interessante, só isso. Obrigada, Oswaldo. E o interessante é que, independente do conteúdo, porque a proposta aqui não é fazer com que nós discutamos exatamente o conteúdo em si, que seja ele de história, de matemática, mas pensar a didática, né, do tema. Pensar como a gente consegue chegar a alcançar a tão sonhada aprendizagem, porque todo movimento que se faz, a gente quer, enfim, que desemboque na aprendizagem, né? Bom. Gilma. Oi, Graciete, pode falar. Eu acho que tem algumas coisas, assim, bem significativas no vídeo, né? Primeira coisa, é a compreensão do menino, mesmo naquele confuso, tão agitado, uma angústia dele de tentar aprender. Isso é uma reflexão, porque isso diz também, né, de uma falta de controle do professor, porque, né, você dá aula daquele jeito, a gente que é coordenador pedagógico, quando a gente depara com um profissional assim, a gente sabe o quanto que é difícil. E mostra muito forte a luta do menino para aprender. Esse é um ponto que eu acho bem significativo. E o outro ponto que eu acho forte e potente, e vale a pena a gente discutir, é que quando ele fez aquela transposição para a realidade que ele vivia, a professora partiu da realidade dele para explicar o conteúdo. Então, muitas vezes isso é negado, e muitas vezes determinados conteúdos também são negados aos meninos porque acham que eles não vão compreender. E eu tenho discutido muito isso com os professores de história, a gente até coordena um professor em comum. Linearidade, tem que ter uma sequência de fatos. Moral da história, quando começa lá da pré-história, para chegar no dia de hoje, o ano acabou, o menino não aprendeu nada e o menino não sabe de nada, né? Então, esse não contextualizou, né? Não contextualizou, exatamente. Né? Então, assim, mostra que não tem uma hora também, não tem um ano para se aprender determinado conteúdo, tem um interesse, tem uma necessidade, né? Acho que vale a pena a gente pensar isso. Perfeito. A gente tem um tempo dessa primeira parte aqui, porque a gente vai para a atividade central. Regina pediu a fala. Graciete, você concluiu sua fala? Não. Concluiu, né? Sim. Boa, excelentes reflexões. Que eu ia dizer, excelente reflexão, depois eu me toquei que não era só uma reflexão. Eram mais de uma. Então, excelentes reflexões. Eu vou passar a palavra para a Regina, depois a gente vai partir para a atividade central da nossa manhã, que demanda um pouco de tempo também, mas muito mais discussões. A gente acatou aquela sugestão de vocês da semana passada de dar espaço a essas reflexões, essas discussões, mas também a gente tematizar a prática é importante, né? Então, eu vou passar a palavra para a Regina e, em seguida, a gente passa para a atividade central. Pode ser? Bom dia, vou ser bem rápida, porque eu vejo assim o tempo fugindo, e em cima dessas propostas aí que foram apresentadas, o que eu achei interessante foi quando Graziela diz do pensamento aí, do local para o geral. Me fez recordar o grande professor da UFBA, o professor Antônio Saja. Quem não lembra que ele sempre falava, pense no local e haja globalmente. Então, essa era uma frase muito forte que ele sempre usava, inclusive quando ele teve uma palestra na nossa universidade, Graciete, você lembra? Ele colocou muito, muito esta fala. E isso me fez reportar que o aluno que conhece o local, ele tem essa visão global. Então, era só essa complementação que eu gostaria de dar. Muito obrigada, Regina. É isso, compreender o local para agir globalmente também, né? E agir
localmente também. Geslane colocou aqui, a professora ficou surpresa com a aula que o aluno deu, fazendo com que os seus colegas pudessem compreender melhor o assunto que tinha sido dado pela professora. Itamar está lembrando que esse vídeo, bem como todas as atividades que nós desenvolveremos hoje e que desenvolvemos nos outros encontros, estão na plataforma, porque esse é o principal meio de comunicação nosso, é a plataforma. Rejane, encontrar o caminho para a mobilização do aluno em busca do conhecimento é de grande importância. Na linguagem atual, ganharemos seguidores. Bom, eu gostei muito das reflexões e particularmente gostei muito do vídeo também, porque a gente fica meio que em cócegas, né, quando vê tudo aquilo, aquela bagunça, como Gracete disse, né, aquele contexto caótico daquela sala de aula, como é que alguém vai aprender? E o Arley também coloca isso quando diz assim, se pensava que ninguém estava entendendo nada. Né? Então, como a gente repensar todo aquele contexto de sala de aula, toda aquela metodologia, todo aquele arsenal de informações ali naquele momento para dar conta do direito de aprendizagem daqueles estudantes. Boas reflexões, eu vou passar agora para a Daiane, que vai conduzir esse momento geral da atividade central. Bom dia, mais uma vez, né, todos e todas. Então, a gente vai começar agora, né, porque o nosso tempo é muito longo, então a gente resolveu, né, atender muitas sugestões que nós tivemos no ano passado, e a gente percebeu a importância, né, de deixar mais tempo para essas discussões, né, para o compartilhamento de experiências de vocês. Então, pensando nisso, é que a gente já vai iniciar nesse momento. Eu vou passar aqui as orientações para a atividade que será desenvolvida logo em seguida. Só um minuto aqui para eu compartilhar a tela e mostrar qual é a atividade para vocês. Acho que agora vai já aparecer para vocês, que eu estava com um pouquinho de dificuldade de compartilhar. Então, gente, primeiro, antes de partir para a atividade diretamente, né, queria só esclarecer alguns aspectos aqui, né, já pensando também que a gente pode fazer uma conexão entre o vídeo que foi apresentado, que já foi tão bem comentado por vocês aí anteriormente, né, pensar também sobre a importância do contexto e da contextualização das atividades, né, assim como alguns de vocês colocaram, independente da disciplina que estiver sendo trabalhada, né, do componente curricular, é muito importante que as atividades elas sejam contextualizadas, né, e o nosso encontro de hoje ele está propondo uma reflexão bastante direcionada para essa questão. Então, essa atividade central ela vai funcionar da seguinte forma. A gente vai postar aqui no chat os links, né, 5 links, um por formador, e vocês, de acordo com o formador, vocês vão acessar um link para fazerem essa atividade central, né, nos grupos menores, e assim que o tempo for concluído, a gente retorna para a socialização da atividade aqui no grupo geral, certo? Então, os coordenadores que forem do grupo de Itamar vão entrar no link de Itamar, os de Gilma no dela, e assim sucessivamente, certo? Então, essa atividade central, ela está organizada aqui em 3 partes, né? A gente colocou aqui, a gente propôs, né, uma parte inicial, mão na massa, né, que vocês vão se debruçar sobre uma questão, lembrando que a prioridade nossa aqui não é questões de conteúdos, certo? A gente trouxe uma proposta, né, que aborda alguns conteúdos matemáticos, mas o principal objetivo dessa atividade são as reflexões que fazem parte aqui da parte 2 e a parte 3, né? Que é onde vocês vão se debruçar sobre as questões, né, da prática pedagógica, as questões didáticas. Vocês, como coordenadores, né, refletirem também sobre o papel do coordenador, né, no acompanhamento junto aos professores, no caso especificamente de matemática, mas nada impede também que
que essas reflexões, elas sirvam também, né, para pensar e repensar práticas de outras disciplinas. Então, aqui na parte 1, vocês irão individualmente, né, ordenar esses números que aparecem aqui. A sugestão é que vocês utilizem uma régua, né, e organizem essa sequência numérica, certo? De forma individual. A gente propõe que lá no grupo mesmo, nos primeiros 5 minutos, vocês façam essa parte 1 de forma individual e nos minutos seguintes vocês voltem aí os esforços para darem sequência aqui. Na parte 2, o grupo, né, que como eu já falei, vai ser organizado a partir de cada formador, vai compartilhar como é que essas retas foram construídas individualmente por cada coordenador. Então, nesse momento de comparação, a orientação que a gente propõe é que vocês observem se essas retas que foram construídas, elas são idênticas. Caso haja variedade dessas retas, é possível dizer que alguma está correta? Então, vocês vão refletir a respeito dessas questões, né? Se tiver diferença, vão pensar o que é que diferenciou uma reta de outra, no caso de retas distintas, e o que é preciso observar para se verificar se essa reta está correta. Então, mais ou menos para que vocês reflitam, no caso de vamos pensar o seguinte, né? Caso um professor tivesse proposto uma atividade semelhante a essa, né? E estivesse pensando nessas observações, né? Vocês como coordenadores, de que forma que vocês iriam refletir a esse respeito. E a terceira e última parte, que para nós é a parte mais importante dessa atividade central, né? E é interessante que vocês, né, percebam a importância, né, dessa parte 3 com relação às demais, mas que as outras são necessárias também para que a gente chegue nesse momento. A gente vai partir de 2 questões, né, para reflexão ainda no grupo lá, o formador. Quais as características principais dessa atividade que foi proposta, quais desafios e potencialidades dela, e a outra questão, como a atividade que realizamos, né, como essa atividade ela pode contribuir para o trabalho diário de um professor e de um coordenador pedagógico. Então, por fim, né, quando for, a gente tem aqui o tempo até as 10h10, né, 10h10 a proposta é que vocês retornem para esse grupão e que um coordenador faça a socialização do que foi discutido pelo grupo de vocês, certo? Então, essa é a atividade central do grupo, lembrando que, apesar da gente ter elementos aqui voltados para conteúdos matemáticos, né, o mais importante serão as reflexões a respeito das práticas pedagógicas. Gente, agora vai ser isso. Vamos... sei que as discussões no grupo foram legais, né? Coisas sobre a matemática, umas dificuldades, uns relatos, acho fácil, acho difícil. Agora a gente quer ouvir de vocês, vamos ver por cada informador, que vocês falem como é que foi isso, quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades, como a gente pode usar isso no ponto pedagógico. Porque nós sabemos que nós somos coordenadores, conhecemos um pouco da matemática. E dessa forma, a gente tem que orientar os nossos professores, né, que às vezes conhecem muito mais matemática do que a gente, em muitos casos, e qual o sentido real dessa atividade, se tem um cunho pedagógico, se a atividade faz sentido, né, qual o sentido dessas atividades, para que o ensino da matemática seja realmente efetivado, né, para que esse aluno que está no Fundamental 2 tenha algum conhecimento realmente, tenha relevância o conhecer matemática. Ok? Então, vamos ouvir aí os grupos, pessoal aí. Eu sou Jorge, São Gabriel, estou com Amorim no grupo. Discutíamos lá na sala com Rosângela. Para se chegar a um determinado ponto, pode se chegar num ponto exato, não só na matemática, mas em qualquer outra área dos componentes curriculares, sempre há caminhos, né? E a gente discutia no grupo, Rosângela também incrementava, que há necessidade realmente desse conhecimento erudito
nas avaliações externas, enfim, para se o aluno provar o conhecimento específico de cada área, como também o vídeo retrata. Nessa questão matemática da régua, a priori, como foi rápido, eu usei a conversão de números decimais, né? Eu trabalhei todos os números visando eles todos decimais. E aí propus a organização numa régua com os colegas e chegamos, claro, a essa régua que está aí no chat, que pode realmente não ser a régua exata. A gente também não precisa ser matemático para a gente ter esse conhecimento, mas, de fato, na sala de aula, levando para o trabalho de sala de aula, há vários caminhos, né, que precisa ser levado em conta o processo da construção do sujeito. Eu até dizia lá no grupo de Rosângela que o processo é muito importante, né? Os caminhos que o aluno prossegue é muito importante ao resultado. Nesse momento, o processo é tão importante quanto o resultado. Só que o resultado ele é efetivo, ele é exato, principalmente para a matemática, para as áreas exatas, ele é exato. Não quer dizer também que ele é único, né? Mas, de qualquer forma, para esse conhecimento erudito, ele é único. Mas é necessário acompanhar esse processo. E a gente percebe que há muitas mentes pensantes, né? A gente não pode menosprezar o caminho prosseguido pelo aluno, né? Mas, enfim, vamos ouvir dos colegas mais alto. Muito bem, Amorim. Muito boa essa fala sua, porque o conhecimento matemático, né, da forma que é trabalhada, isso vai acontecer exatamente o que você falou, vários caminhos, né? E principalmente para o aluno. O interessante é que seja efetivado o conhecimento, que o conhecimento tenha efetividade, para que o aluno realmente consiga compreender a consciência matemática desenvolvida de forma bem organizada, bem detalhada, né? Para que isso, né, consiga ter efetividade no longo da vida dele. Mais alguém, gente? Só um ponto a mais, bem breve. Eu costumo dizer muito no meu dia a dia, se o aluno não tiver âncora em algo que é trabalhado, aplicado, ele não prossegue. O caminho dele só vai estar aberto em horizonte se ele tiver âncoras. E aí é aquela questão, a priori, se você não colocar o conhecimento, se ele não tiver um conhecimento a priori, o posteriori vai ficar difícil de ser trilhado. Perfeitamente, amigo. Perfeito. Alguém mais? Outro colega, outro coordenador? Itamar, Voltamos. nós voltamos aqui, na hora que eu voltei, na verdade, eu fiquei lá na outra sala um pouquinho mais, e quando eu cheguei, já estava na apresentação do colega. Se você pudesse só retomar um pouquinho como é que está funcionando a dinâmica. Como é que está a organização aí? Que nós voltamos agora também. Voltar agora, né? Você atrasado, me marcou. Veja só, assim, cada grupo, né, cada formador traz um ou dois coordenadores para fazer a fala daquilo que foi discutido no encontro junto individualmente com vocês, tá? Perfeito. Então, pode começar a falar. Bom, Dai ou nós aqui? Como é, Dai? Seu grupo São já está aí? coordenadores, está faltando coordenadores ainda. Bom, Vamos ver. O grupo ficou para o Arley fazer a implementação. O Arley, eu acho que ele já está aqui. Podemos Isso. passar? Pode ser? Se Pode. for, bora. Pronto. Só vou tentar projetar a imagem aqui Tentei Tudo bem, compartilhar. tá. Eu tentei compartilhar a imagem aqui, mas deu algum erro, né? Então. Mas tá compartilhando. Tá. Não, enfim. Eu acho que ia compartilhando e você parou. Foi, né? É porque deu um erro aqui. Eu tentei girar a imagem porque a imagem estava em pé. Mas, enfim, não é o mais importante aqui. Vamos lá. Diante dessa atividade, né, a gente percebe que ela tem em si alguns conteúdos ali, né? A concepção, né? O colega no grupo lá falou também da concepção, da metodologia utilizada para realizar essa atividade, né? O cunho, né, dessa atividade, ela tem um direcionamento, um diferencial, percebendo que a gente tem
os números ali para a gente dispor numa... Congelou, Arley. A internet não estava vivendo hoje, gente. A minha até que tá boazinha, mas... Olha. Pronto, Arley, voltou. Vocês ouviram alguma coisa? Congelou, mas você voltou agora. Pode continuar. Enfim. Então, a atividade ela traz uma concepção, né, do ensino da matemática, uma metodologia diferenciada, né, em se trabalhar esse conteúdo, que a gente percebe aí inúmeros conteúdos dentro desse aparato aí. A gente pode trabalhar os conjuntos numéricos, né, desde o natural até o racional. Uma concepção de equivalência, né, das frações, as frações que equivalem a esses números decimais que o colega anteriormente falou. E também traz para a gente uma percepção de divisão, né, uma das 4 operações. Então, e nessa atividade a gente percebe que há possibilidades, há caminhos diferentes a serem trilhados ao resolvê-la, né? É válido também uma atividade para como uma atividade diagnóstica, uma avaliação diagnóstica, né, para os alunos. Eu já vi em algumas avaliações aqui da nossa cidade atividades como essa. E cadê? Deixa eu ver o que mais. Né, acho que no mais é isso. Então a gente percebe, eu percebi principalmente, né, essa relação desse trabalho com os conjuntos numéricos e como essa atividade ela ajuda o professor a potencializar o seu trabalho. Porque numa atividade simples como essa, a gente tem aí 3, né, pelo menos que a gente percebeu, 3 conteúdos, há um direcionamento para 3 conteúdos, e que pode ser trabalhado em várias aulas. Essa mesma reta numérica ser trabalhada em várias aulas, potencializando, né, o ensino e, consequentemente, a aprendizagem dos nossos alunos. Então, eu acho que é isso. Não deu para colocar a reta, né? Mas não quero me prolongar, deixar os outros colegas ainda. Então, foi essa percepção e também aquelas questõezinhas que vêm posteriormente, né, de perguntar se houve diferença na produção das retas, se a sobreposição dos números sobre essa reta, se há uma diferença também. Então, isso faz o aluno a pensar, a se tornar um aluno mais... Que visões nossos alunos estão tendo em relação a esses conteúdos, né? Perfeito, Alan. Maravilha. No grupo nosso, tem Judeci e Duílio que iriam falar. Por favor, Judeci ou Duílio. Um depois do outro. Judeci, pode ser você. Cadê ela? Não tá. Então fala, Duílio. Eu vou completar a fala dos colegas, porque achei interessante a atividade, uma atividade diagnóstica. É aquela atividade de início de ano que a gente quer saber como é que o aluno está, o que ele lembra ainda. E, como eu tinha dito lá no grupo, a gente se preocupa bastante em matemática, né? Porque o pessoal do Fundamental 1 que trabalha com matemática, eles não têm formação em matemática. Normalmente, eles são pedagogos, então eles não conhecem muitas vezes os conceitos de matemática. E a gente tenta... Era para o aluno chegar no 6º ano com as habilidades de saber as 4 operações, né? E a gente, quando está na coordenação do Fundamental 2, a gente não entende muito de matemática, porque a gente vem de formações específicas. E quando a gente traz essa reta numérica, esse conjunto numérico, a gente tem que ter, no mínimo, noção do que a gente está passando para o professor. A gente precisa entender também um pouquinho de matemática. Aí, nessa reta numérica aí, eu consegui resolver
transformando tudo em números decimais, que eu achei mais fácil. Só que aí a gente tem que... Aí tem colegas professores que não conseguiram resolver, porque a gente aí está trabalhando em cima de fração, números decimais, números mistos, números naturais, números racionais, números reais. Tem as 4 operações que eu tive que transformar a fração usando divisão e o espaço na reta numérica em geometria. Porque o aluno é uma das deficiências do aluno, principalmente aqueles que fazem a prova SAEB. Eles têm muita dificuldade em resolver questões usando geometria, usando reta. E é uma coisa simples que acaba dificultando. A gente já tinha problema no normal, no dito normal, antes da pandemia. E a gente vai continuar com esse mesmo problema, porque o aluno está mais distante. O aluno está em casa. E se a gente passar uma atividade dessa, ele vai procurar ajuda na internet, vai procurar ajuda nos pais. E muitas vezes não vão encontrar. Tem uma deficiência gigante. Eu consegui resolver essa situação, mas a gente percebe que o aluno ele precisa ter base. Porque se ele não tiver base, como o colega falou, ele vai ter vários caminhos. Mas se ele não tiver a base, ele não vai conseguir resolver. Cadê a colega que ela falou sobre as deficiências? Judeci, eu estou mandando mensagem. Sim, pode falar. Oi, minha neta hoje também não está me ajudando de jeito nenhum. Toda hora eu estou caindo. Inclusive, nem vi aí na hora da entrada do colega. Mas, assim, é verdade. Nós, como na posição de coordenadores, que, na verdade, estamos também ocupando um espaço que, no meu caso, né, que não é por concurso, estou lá na coordenação nesse momento. E quando chega essa parte de matemática, eu estava falando que língua portuguesa é ótimo porque eu tenho mais afinidade, então eu tenho mais propriedade para falar. Mas quando chega a matemática, dá aquele branco, preciso pedir ajuda aos universitários. Mas é preciso mesmo ter um conhecimento básico. Mas eu fiquei pensando aqui nessa atividade o seguinte: para o professor de matemática, é claro, ele que já tem esse conhecimento, tem as estratégias, né, os caminhos para chegar, né, à resolução dessa questão. Mas como nós, coordenadores, podemos inferir? Eu ainda não consegui achar ainda essa resposta aí diante da fala dos colegas, né? Como nós podemos ajudar esse professor? Porque lá nos anos iniciais, nós temos ainda as estratégias, né, para se chegar e o que é importante para esse aluno, pensando aqui na nossa prova, na prova do SAEB aqui no nosso município, né, eu falo de João Dourado. E em 2017, um dos itens onde João Dourado, as nossas escolas estavam em atenção, era justamente esse item da reta numérica, nesse tópico, né, esqueci aqui o nome, indicador. Nesse indicador. Né? Isso. E é justamente esse da reta numérica. Então, eu acho que é uma deficiência nossa, e eu sou prova disso, de que não consigo entender muito bem essa questão. Mas eu quero aí a resposta dos colegas. Como o coordenador pode inferir nessas questões, qual a estratégia melhor, e como mostrar para o aluno que isso é importante. E onde ele vai encontrar, onde ele vai ressignificar o assunto dele, como lá no videozinho, né? No filme, a gente viu aí ele ressignificando, né, aquela aprendizagem. Eu estou aguardando essa resposta. Muito bem. Alguém mais um grupo vai falar? Só completando a fala dela. Quando a gente trabalha no município, escola pública, normalmente quem pega as disciplinas não são professores de área, né? E quando se fala em matemática, o pessoal dá um pulo lá longe, porque quase ninguém quer pegar matemática. Justamente por causa dessa deficiência de base. Tem vaga para mim aí, Duílio? Eu vou pegar aí. Eu tinha vaga, que tal? Assim, na fala
da colega, nessa, como a gente da coordenação pode estar contribuindo, né, com o trabalho do professor também, numa atividade como essa. Como é que a gente percebe? Aí, conversando lá no grupo, e aí eu falei, ô, Daiane, aí você me pegou, hein, uma pergunta aqui que... Mas aí ela explicou direitinho lá, e aí eu percebi que a gente aqui já faz esse trabalho de ajuda, né, de orientação aos professores, e aí eu lembrei de um em específico, que foi uma formação com os descritores, né, de língua portuguesa e de matemática, onde nós selecionamos algumas imagens, certo? E, através dessas imagens, os professores iriam criar algumas questões, né? Com as alternativas e o porquê daquelas alternativas. Então, uma atividade como essa é importante também para a gente estar fazendo esses momentos de formação com os professores. E não só em língua portuguesa e matemática, né? Todas as outras disciplinas dá para a gente fazer isso, como de fato a gente fez. Nós reunimos todos os professores e fizemos essa dinâmica. Então, uma atividade como essa contribui, né, para a gente poder orientar os nossos professores e potencializar esse trabalho. Ok, muito bem. Do outro grupo agora, gente? Cadê os coleguinhas? No nosso grupo, né, a gente conversou bastante, foi uma conversa muito proveitosa. Ficou Martinha e Graciete, eu não sei quem gostaria de falar, qual das duas gostaria de iniciar uma reflexão sobre essa experiência com essa atividade em si, e as potencialidades mesmo, desafios, os principais desafios, que o primeiro momento é o que fica mais evidente, né, o desafio. Não sei, Graciete, Marta... Eu vou falar, que eu fiquei um pouco mexida aí com a fala de alguns colegas, eu disse que não ia falar, mas a língua é grande. A minha visão, né, o que a gente discutiu lá no grupo foi bem diferente da discussão dos outros colegas, né? A gente começou pela nossa dificuldade. O nosso olhar inicial na atividade foi, me desculpa a expressão, que porra é essa? Você olhar assim e dizer, não sei nem onde vai, não tinha nem pé e nem cabeça. Aí você respira, né, e vai analisar. Aí você faz o quê? Você vai para a sua zona de conforto. Qual era a minha zona de conforto? Fiz o que o colega fez, fui resolver, transformar lá nos números decimais, aí eu percebi que tinha uma lógica, uma sequência muito próxima. Quando eu ia resolvendo, eu fui colocando os números no papel, assim, afastados, e eu ia colocando os outros entre um e outro. Eu usei essa estratégia, que foi diferente da estratégia que a colega usou, né? O nosso grupo foi diferente. E as discussões nossas foi exatamente esse choque inicial que a gente tem, que é muito comum no aluno. O professor bota uma atividade, ele diz, nunca vi isso. E se a gente realmente acreditar que ele nunca viu, ele não vai fazer, né? Precisa dessa análise mais detalhada. E aí o colega acabou falando um pouco do professor do Fundamental 1, e eu acabei lembrando do que Martinha acabou trazendo, analisando a minha fala lá no grupo Piaget. Então, assim, além da noção de matemática, existem outros conceitos para que possa ser resolvida essa atividade que tem que estar claro na cabeça da gente. Conceitos simples, como de reta, né, a questão da linearidade, né, como você lida com o desequilíbrio quando você se depara com uma situação que que lhe desestabiliza, né, que você desequilibra para você reequilibrar, para poder promover a aprendizagem, né? E o colega acabou falando da deficiência de matemática, e eu fiquei um pouco mexida, porque eu tenho batido com os professores de humanas, que essa mania da gente de querer que seja um mini matemático, um mini linguístico, um mini historiador. Né? Então, a gente precisa de conceitos básicos para a gente viver e a gente conseguir se virar. Eu brinquei lá no grupo, quando eu vou fazer um concurso, qualquer coisa, eu vou tudo para
regra de 3. O que a regra de 3 não resolver vai ficar em branco, né? Mas isso não quer dizer que eu não seja inteligente ou capaz. Não é a minha habilidade matemática, né? Eu sou da fala, da língua, da escrita. Então, tem também as múltiplas inteligências aí, né? Tem gente que vai olhar para aquilo ali e vai fazer com uma velocidade muito grande, com um raciocínio bem diferente da gente, né? E aí, a gente, como coordenador, eu acho que cabe muito esse olhar, da gente compreender que o outro vai sentir dificuldade até de fazer uma fração simples daquela. Na hora eu até me esqueci como é. Cortou, Graciete, mas eu também me esqueci como é que chamava as números. Do que necessariamente as 4 operações para a gente resolver questões assim, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Maravilha. Martinha, gostaria de complementar a fala de Graciete? A gente fez reflexões interessantes, né? E como também o próprio professor do componente curricular precisa dar conta de alguns conhecimentos que às vezes não... Porque a gente falou muito dessa coisa da zona de conforto, né? Às vezes a gente pega a unidade temática para trabalhar porque é da nossa zona de conforto, porque é o lugar de onde eu sei mais. Então, e aí... quase que invariavelmente os meninos e meninas ficam em prejuízo, por exemplo, nos conhecimentos em álgebra. Eu dei o exemplo de álgebra, mas por quê? Porque é um dos temas, uma das unidades temáticas que todo mundo tem mais dificuldade, que vai ficando para depois, e a gente vai sonegando, né, esse direito de aprendizagem aos estudantes, e vai levando para frente, vai empurrando para frente. Vamos, Martinha, então? Eu só quero complementar a fala de Graciete, né, no sentido de como que a gente naturalmente se afasta de alguma coisa que a gente não domina, e chamar a atenção para o poder que o tempo tem, quando a pressão que o tempo exerce sobre a gente, então, assim, a Gilma estava o tempo todo, vocês têm tantos minutinhos, está acabando lá o tempo, assim, aí eu pedi ajuda ao meu marido, me ajuda aqui, aí foi marcando na régua, até onde ele conseguiu me explicar, eu consegui compreender, mas aí, Gilma, gente, encerrou, vamos abrir aqui e tal. Então, assim, imagine um estudante, né, o desespero que é, e às vezes, né, às vezes não. Os estudos mostram que as pessoas precisam ter determinados esquemas mentais construídos para resolver determinadas operações, né? E imagine numa pressão de sala de aula uma criança que não tem aquele esquema mental construído que ela... Travou, Martinha. É boa essa reflexão dela, né? Dessa questão do tempo, de dar conta do conhecimento, de dar conta do conteúdo, de dar conta daquela linearidade. Graciete também travou. Será que foi só para mim, gente? Daqui a pouco a gente vai cair também, viu? Martinha travou, voltou. Eu caí aqui, gente, a internet. Então, era isso, né? É algo que eu achei, assim, interessante. Os colegas que eram da área foram logo levantando, né, os conteúdos envolvidos ali, né? Eu fui pensando na lógica de resolver, de tudo. Quando você tem esse esquema mental construído, você vai mais rápido, né? A colega já transformou lá tudo em números decimais. Olha que maravilha, né? Então, assim, eu acho que traz à tona uma reflexão, inclusive para nós do ensino médio, porque a gente chega na sala de aula, na docência, né? No lugar da docência, a gente chega imaginando que ele já deveria estar sabendo para poder ele aprender aquilo que a gente quer ensinar. E muitas das vezes a gente não tem a preocupação de verificar se ele sabe, né, o que ele precisa saber para aprender o que eu preciso ensinar, né? Que é o chamado diagnóstico, que a gente tanto fala e
pouco. Essa fala de Marta é muito forte, né? Precisa colocar isso em um slogan, né? Mas vou encerrar por aqui, porque a internet não deixa a gente falar, não. Não tem fala corrida na internet com esse horror de instabilidade. Mas a fala de Martinha é muito proponente, Marta, quando você fala do diagnóstico, que nós da rede estadual estamos vivenciando agora, um primeiro diagnóstico pós, vamos dizer assim, durante a pandemia, né? Nós ficamos aí um ano parados, nós sabemos que os meninos construíram algumas aprendizagens, mas nós sabemos, sobretudo, que o prejuízo é grande. E nesse momento é o momento de diagnóstico. Então, a rede estadual está toda envolvida agora no SAB, que é o Sistema de Avaliação Baiano de Educação. Falei a semana passada e repito, né? Também está disponível para as redes municipais, Fundamental 2, está disponível. Tentem ver com os técnicos das secretarias, se não tem acesso lá ao portal, o portal está aqui, vou até colocar, já estou com o portal aberto aqui, que não fecho mais no computador, está o tempo todo aberto, e está disponível para todos. Então, eu vou colocar o link aqui no chat, acessem os técnicos das secretarias, vejam com os secretários se estão tendo acesso, porque os instrumentos estão aí, pensados a partir da BNCC, a partir, principalmente, do referencial SAEB também, né? E a gente precisa começar a pensar sobre esses diagnósticos todos, né? O que é que esses meninos e meninas nossos sabem, o que eles não sabem, o que eles precisam saber. Gilma, vamos lá? Gilma, acho que tem algum colega aí que quer falar aí, do grupo de Josailton, né, Josailton? Isso. Regina foi eleita democraticamente para falar. Que desafio, não foi, Josailton? Olha, o nosso grupo foi assim, foi uma discussão interessante, porque a primeira coisa que nós sacamos foi uma proposta interessante, porque sabendo que nós não somos especialistas na área de matemática, eu tenho certeza, quando vocês propuseram isso, vocês logo levarem... Nós não estamos falando com especialistas em matemática, e sim coordenadores pedagógicos. Então, nós encaramos como repensar do papel do coordenador pedagógico como mediador de estratégias para o quê? Para alcançar o objetivo do processo ensino-aprendizagem no aluno. Por quê? A primeira coisa que eu sorri de Josailton, eu falei, Josailton, ele perguntou, como foi que vocês fizeram? Eu falei, olha, matemática eu não sei, eu fiz quase igual a Graciete, eu não sei nada de matemática. Mas o que foi que aconteceu? Quando vocês propuseram, nós saímos de uma zona de conforto para um desconforto. Por quê? Eu não sei de nada. E aí? Temos que buscar o quê? Estratégia. Temos que buscar caminho. Eu tenho algum conhecimento prévio sobre isso? Primeira coisa, o quê? Você faz o seu diagnóstico. Não. O que lembrou? É uma reta? Pronto. Uma reta, todo mundo já tem um conhecimento de uma reta. E o que fazer? Vou botar o zero no meio. Botei o zero para dividir o lado direito do lado esquerdo. Então, fomos buscando estratégia. E Josailton, ok, e Josailton instigando a gente. Então, ele fez o papel de quê? Do coordenador. É instigar para buscar algo e buscar soluções. Então, foi essa a construção do nosso processo e chegamos à conclusão que vocês trouxeram repensar sobre o papel do coordenador como um mediador de estratégia para o quê? Para buscar a aprendizagem. Porque o papel nosso e o papel do professor é o quê? De mediar o conhecimento e não mais aquele detentor do conhecimento. Então, nós trouxemos isso e levamos para o quê? Quando se fala na base, os descritores. Qual o descritor que traria uma coisa dessa? É o quê? É o descritor utópico de conhecimento, de resolução de problemas. E como vai ser construído o conhecimento? Foi fantástico quando algumas falas trouxe um diagnóstico. Então, numa resolução daquela, a gente vai ver qual o conhecimento prévio do aluno. Qual o aluno que tem? O que é que poderia ter o professor? Qual o papel do professor nisso aí?
as possíveis intervenções que ele faria neste processo de construção do conhecimento. Então, é um problema que pode, para chegar à conclusão daquele problema, você daria o quê? Você trabalharia fração, você trabalharia números decimais, trabalharia inteiro e ainda trazia o P, o aporte. Tu já está em casa, Lucinha? Se tu tiver, tu da geometria. Então, é um processo de construção. E, para isso, nós, coordenadores, temos que fazer essa leitura prévia com o professor que tem o conhecimento da área específica. E nós ainda levamos, não foi, Joséilton, para uma discussão assim. Muitas vezes você é especialista naquela área, mas como você está mediando o conhecimento? Muitas vezes não está chegando para a compreensão de quem, de fato, é o protagonista, que é o aluno. Então, nós trouxemos essa visão. Se a gente tiver errado, me desculpe, mas foi essa, não foi, Joséilton? Nosso pensamento lá e a discussão, os colegas do grupo também, não foi isso, Joséilton? Isso. E aí eu fiz até uma proposição a eles, e aí eu estendo aos demais coordenadores e coordenadoras aqui presentes, que nós queríamos muito ver o resultado, se possível, dentro da rotina de vocês replicarem essa atividade junto com os professores de matemática, para que eles façam isso com os alunos e vejam como é que vai ser isso, né? Porque imaginem, os estudantes, eles vão encontrar estratégias, eles vão buscar diferentes formas de resolver, e os professores trarão a aplicação dessa atividade junto com os alunos, e vocês vão refletir, né, também, como é que seria isso feito com os alunos? Será que funcionaria? Então, eu fiz essa proposição lá no grupo, e caso vocês consigam e possam, dentro da organização de vocês, propuserem essa atividade junto aos professores de matemática, e depois a gente tem um momento de vocês darem esse retorno para a gente, né? Já até pensando na questão do seminário que vem aí. Então, eu creio que seria bacana se vocês pudessem proporcionar esse momento de reflexão desses conhecimentos didáticos em matemática a partir dessa atividade. Olha, e eu ainda vou completar aqui. Enquanto a gente estava aqui ouvindo as falas e tudo, como coordenadora pedagógica, eu ainda cheguei a fazer assim, eu particularmente vou propor esse desafio para os professores, e ainda já fiz aqui, elenquei algo que seria assim como proposição para eles desenvolverem na sala. As possíveis intervenções, a leitura do individual de cada um, a leitura na coletividade do grupo em sala de aula, o observar, o incentivar de quem estava tentando fazer e quem não está tentando fazer, e os registros das resoluções de cada aluno. Então, tudo isso eu já elenquei aqui para chegar a um consenso e dizer que existe diversas formas, porque o conhecimento é construído. Então, eu já fiz até isso aqui, viu, gente? Agora, quem está com a fala, a Rosângela Tamão vai falar, Rosângela? Ou vamos para os encaminhamentos de Joséilton? Certo, eu vou só justificar. O fechamento desse momento seria comigo, né? E eu teria o maior prazer em fazê-lo, até porque as discussões, as demandas que foram apresentadas, fantásticas. Mas eu estou com um problema de internet, como diz Marta, com esse problema toda hora caindo, não pode haver sequência na fala, então Itamar gentilmente me substituirá. Mas, assim, eu quero deixar só um questionamento, assim, é muito importante todo esse processo de discussão, e aqui eu retomo a fala de Jorge, inicial, extremamente importante, mas, assim, qual a revolução que esse processo de reflexão vai promover em nosso município? Eu já vi que a Regina disse, não, eu já fiz aqui anotações para a gente demandar isso e isso. Mas, assim, nós temos a possibilidade agora de construir um currículo diferenciado, né? De 40% está com a linguagem territorial, e nós não estamos aproveitando isso. Nós temos a possibilidade de aproveitar o sistema e fazer avaliações locais, e não estar submetida a essas avaliações externas que não valoriza, né, essa linguagem territorial. Então, assim, nós temos que tá promovendo essas mudanças localmente, porque ficar só no processo da discussão, é bonito esse momento, mas
vamos efetivar essas nossas buscas localmente, porque senão a gente entra ano e sai ano, a gente vai ficar só no discurso bonito, criativo, que a gente tem que procurar caminhos, que os caminhos... Como ela falou que podia cair, tá vendo? Submissa a avaliações externas, enfim. Mas eu vou deixar a Itamar fazer esse fechamento. Muito obrigada a cada um de vocês e peço desculpa por conta da... Realmente está com problema na internet dela. Você, Hilton. Ok. Então, assim, antes do fechamento aí, né, que Rosângela falou, nós temos um encaminhamento de uma atividade assíncrona que ficará disponível para vocês na plataforma, e aí eu peço desculpa ao pessoal da minha turma aí, porque, infelizmente, eu ainda não consegui ter acesso à plataforma, eu tive um problema aí de acesso, não estou conseguindo colocar o material para vocês, mas vocês terão acesso logo em seguida, que eu estou tentando resolver isso junto ao IAD. Então, a atividade assíncrona há uma proposição de uma leitura de um texto de... não sei nem falar o nome do autor, que é um nome... Sado Agua Almalandon, não sei dizer isso, mas é isso aí. Que ele vai falar um pouco sobre contexto e contextualização nos processos de ensino e aprendizagem da matemática. E a isso ele vai trazer uma discussão a partir de tudo isso que nós propusemos aqui na nossa, no nosso momento síncrono de hoje, que justamente falando dessa questão do contexto, desde quando nós trouxemos aquele vídeo inicial que Gilma apresentou, a reflexão vai ser totalmente voltada para essa questão do contexto e da contextualização. Aqui está específico nos processos de ensino e de aprendizagem da matemática, mas a gente sabe que essa questão de contextualização ela vai estar voltada para todas as disciplinas. E quando nós pensamos nesse debate a partir dos conhecimentos didáticos de matemática e de língua portuguesa, que nós tivemos semana passada, é justamente porque são as disciplinas que, de algum fato, são cobradas nessas avaliações externas, né, de uma forma mais intensa, que, assim, a fala de Rosângela é importante quando ela fala dessa questão das avaliações, mas que, de alguma forma, a gente está atrelado a isso, a gente precisa participar das avaliações, né, são elas que fazem essas medições, mesmo que de forma, talvez, um pouco muito quadradinha, né, não respeitando muito essas questões da realidade individual, mas a gente, de alguma forma, está submetido a isso. E, então, esse texto ele vai fazer essa discussão sobre contexto e contextualização, e a proposta da atividade assíncrona, que vai estar disponível no fórum em cada uma das turmas, é justamente que vocês façam a relação desse texto, do que é discutido nesse texto, com a realização dessa atividade que nós realizamos aqui, né? Essa discussão que nós fizemos a partir da resolução dessa atividade de matemática, que seria colocar esses números em uma reta. E quando nós falamos desde o princípio, não é que nós devamos saber, né, esses conteúdos de matemática. O objetivo principal é refletir sobre as estratégias, sobre as metodologias, sobre essa questão didática mesmo. Então, as falas de todos vocês foram muito importantes, no sentido de que, quando a gente visualiza a atividade, a gente primeiro sente, assim, um estranhamento, né? E nós também, quando tivemos acesso à atividade que nós fizemos lá com o pessoal do IVC, nós tivemos isso. E aí percebemos também a fragilidade do nosso ensino de matemática, muitas vezes pautado que a matemática é como se fosse algo inalcançável, colocada muitas vezes como difícil, que não é para todo mundo, e a gente carrega essas sequelas, né, desse ensino, talvez muito tradicionalista, alguns conseguiram aprender por meio dele e outros não. Mas o que a gente quer proporcionar aqui para vocês, essa discussão, de que existirão diferentes caminhos, cada um, mesmo na sua dificuldade, irá utilizar a estratégia que achar melhor,
ou colocar o zero no meio e dividir um para lá, outro para cá, o que é que vai ficar, o que vai ficar depois a gente vai refletir sobre, e por que tem número antes do zero, será que teria um número negativo, e a gente vai voltar lá para o sistema decimal, e a gente vai perceber o quê? Que mesmo tendo dificuldade em matemática, mas existe um resquício que seja, que a gente sabe sim, alguma coisa de matemática. E isso é importante ser levado em conta quando a gente proporciona qualquer atividade ou desafio para os nossos estudantes. Eles não chegam para nós vazios, né? Eles terão alguma coisa. E mesmo que não tenha o suficiente que a gente deseja, mas o que falta nele também vai nos dizer muito. Prontinho. Alguém vai falar mais? Ficou entendido aí? Então, gente... Qualquer dúvida depois, cada formador sobre a atividade assíncrona também poderá tirar essas dúvidas posteriormente, tá? Que bom que conseguimos cravar o tempo hoje, né? Então, gente, só concluindo aqui em relação à atividade assíncrona, vocês devem acessar a semana 3, né? Do encontro, semana 3, e fazer a atividade assíncrona, tá? Vocês têm lá, vou apresentar para vocês aí, vocês veem de cada um. Aí tem atividade assíncrona, tá certo? Aí que no momental, vocês fazem a leitura do texto e respondem o fórum. Esse fórum faz parte da formação de obrigado a fazer, tá? Vocês precisam responder esse fórum, porque isso vai contar na certificação de vocês, ok? Depois também vai ter a semana 4 para vocês fazerem a avaliação do encontro. Tá? Vocês precisam acessar também a semana 4 e fazer a avaliação do encontro, ok? Obrigado, Itamar, por compartilhar a plataforma, porque eu não... você não tem mais... Cada um dos formadores está na semana 3, isso? Isso, mas aí eu vou, assim que liberar aqui, eu já atualizo tudo, tá, gente? Ok. Pronto. Então, mais é isso. Gilmar, Só lembrando que os links para acessar as frequências estão disponíveis aí no chat. Clique em referente a cada um dos formadores. Vê se alguém... Vamos colocar de novo, né? Porque vê se alguém não viu, a gente posta de novo aqui. É isso. Lembrar que nas frequências a gente sempre pede sugestão de como melhorar o encontro. A gente está atento a isso, né? O grupo de formadores se reúne todas as segundas à noite, não é isso? Segunda-feira à noite. E aí a gente faz esse movimento de escuta, de avaliação e de replanejamento dos nossos encontros. Ok. Ok, gente. Alguém quer falar alguma coisa mais? Ou a gente vai para o fechamento? Agradecer, né? Mas é só agradecer, né, a participação de todos e todas, né, e a gente segue aí nos encontros pela plataforma, né, sempre conversando, né, e o material está lá disponível para que vocês acompanhem. Isso. A semana que vem a gente não tem encontro, vamos deixar vocês em paz na sexta-feira, mas a gente está já preparando o terceiro encontro, já vem seminário por aí, a gente está encerrando essa jornada aí, espero contar com a participação de vocês, tá? A gente vai manter ainda esse formato aqui que está dando certo, dos formadores juntos, né? A gente vai, então aguardem cenas dos próximos capítulos, vocês serão informados direitinho. E mais uma vez, né, reforçar aí o agradecimento que Dani fez, é muito bom estar com vocês, ouvir vocês, né? E é sempre muito aprendizado, então a gente até é nomeado formador, mas à medida que a gente é formador, a gente também está sendo formado por vocês, somos todos formadores nesse conjunto, né, nessa troca muito importante. Então, eu fico muito feliz sempre que a gente consegue concluir um encontro como esse.